Olá, turma, tudo bem? Como que estão? Vamos tratar um assunto novo hoje. Estamos finalizando o nosso terceiro trimestre, última aula com teoria do ano, certo? Já pensaram que está encerrando o nosso ano letivo? Então nós vamos fazer hoje um assunto novo, nós vamos tratar sobre demonstração de resultado do exercício. Normalmente é conhecido como DRE. Não é DR que você é acostumado a resolver aí, não. É DRE. Demonstração de resultado do exercício, certo? Um assunto que faz parte das nossas demonstrações financeiras. Nós vamos passar hoje a parte teórica. Na próxima aula nós vamos fazer a revisão dos dois conteúdos que nós fizemos nas aulas anteriores. Vamos concluir também aquelas atividades somativas. E depois, na semana seguinte, daqui a 2 semanas, nós teremos a nossa última avaliação do ano, tá? Então, vamos pegar esse conhecimento, vamos procurar entender como funciona, para a gente fazer uma boa prova, para a gente finalizar o ano com chave de ouro, certo? Então, nós estudamos até agora, nesta parte, na segunda parte do trimestre, nós estudamos a situação líquida patrimonial. Vocês lembram? Quando a gente usou a fórmula aquela? Então, situação líquida patrimonial, muitos autores, muitos estudiosos aí, eles tratam a situação líquida, mesma coisa que o patrimônio líquido. Quando eu vou me referir à situação econômica da empresa, eu falo situação líquida, fica mais correto o termo. E para a gente só confirmar aqui, hoje então nós vamos trabalhar com a estrutura da DRE, estrutura das demonstrações de resultado do exercício. Mas o que é exercício nesse sentido? Gente, exercício que eu estou falando aqui, resultado do exercício, é resultado daquele período. Então, exercício é como se fosse um ano financeiro, um ano letivo, é um ano total. Exercício 2024, então eu inicio a contabilidade no 1º de janeiro e termino no 31 de dezembro, tá? Então, o exercício que eu falo é o período de um ano, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula é trabalhar com os instrumentos do planejamento e também controlar e avaliar procedimentos referentes a orçamentos, certo? Eu trouxe aqui para vocês, vamos ampliar um pouquinho aqui, eu quero que vocês discutam e eu quero saber qual que é a resposta correta. Vamos pensar com atenção e vamos responder aqui, ó, qual é a resposta correta. Já que a gente está trabalhando com cálculo, vamos fazer um cálculo básico. Vamos fazer uma adição e uma subtração aqui para saber o correto. Eu quero que vocês pensem, que vocês interpretem, analisem e estudem com atenção. Oi? Não, mas eu tenho certeza que alguns vão errar. Então, analise com atenção, preste atenção no que está pedindo. Exatamente. Então, nós não podemos errar na contabilidade. Nunca. Temos que analisar com calma, colocar no papel e fazer o cálculo. Qual é o resultado que vocês acharam? 2. Tá certo. Por que vocês acham que é 2? Ah, desculpa, pode repetir para mim? Ó, ele tinha 3 gatos, ele vendeu 2, ficou com 1, certo? Certo. Daí ele vendeu mais 1. Certo. Então, 2 fica 2. Correto. O pensamento de vocês está correto, mas eu falei para vocês analisar com atenção o que está escrito. Tem 3 galos vendo 2. Não está vendendo, ele está olhando para outros 2. Não tem vírgula. Prestar atenção, a pegadinha ali. Tem 3 galos que estão vendo 2. Olha aí, olha o problema. Falta de... Ó, não tem vírgula depois do galos ali, dos 3 galos. Então, não está vendendo, está olhando, está vendo 2. Correto? Teve um dos alunos que acertou. Acertou quanto? O que acertou 4, o Andrei. Tá. Então, olha outro detalhe. Eu tenho 3 que estão vendo 2. Mas esses outros 2 podem ser os vizinhos que estão ao lado ou podem ser outros que não são meus.
Correto? Então, tem que analisar com calma, gente. Papel, documento contábil, tem que ter atenção nos cálculos, atenção nos lançamentos. Nós não podemos falhar na hora de lançar. Não podemos falhar na hora de calcular, correto? Porque a gente não permite erros. Depois de feito o erro, já era. Então, tenho 3 que estão vendo 2. Aí ganho mais 1, fiquei com 4. Quem falou 4 acertou, tá? Então eu tenho aqui ó, um desenhozinho só para explicar. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer um desenho aqui enquanto eu vou falando, certo? Então deixa eu colocar aqui um ponteiro só para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Eu tenho 3 galos. Eu tenho 3 galos aqui dentro da minha propriedade. Estão vendo 2, então digamos que este primeiro está vendo outros 2. Este segundo também está vendo outros 2. E esse terceiro está vendo outros 2. Tá? Então, um está vendo ao outro. Estão se vendo. Então, eu tenho 3. Eu coloco mais 1. Total de 4. Certo, gente? Dúvidas? Era pegadinha essa, não era? Então, só para a gente começar a prestar atenção a partir de agora, tá? Então, só para alertar a gente sobre cálculo, sobre contabilidade e lançamento. Vamos revisar rapidamente, nós vimos na aula passada sobre as situações líquidas na nossa contabilidade. Quando o ativo é maior que passivo, ou quando o passivo é maior que o ativo, quando o ativo é igual ao passivo. Então, eu tenho aqui ativo maior que passivo, situação líquida maior que 0, eu tenho uma situação positiva, correto? Vocês lembram? Quando o passivo é maior que o ativo, a minha situação líquida será menor que 0. Então, neste caso, a minha situação líquida será negativa. Ou então posso chamar de passiva, posso chamar de deficitária ou passivo a descoberto. Enquanto que na primeira situação, quando a minha situação do ativo é maior, eu tenho uma situação positiva, certo? Então, positiva. Ou então posso chamar também a minha situação líquida de ativa ou superavitária. Isso aqui é só revisão, isso que a gente já viu na aula passada. E quando o ativo é igual ao passivo, a minha situação líquida será 0 e a minha situação líquida eu digo que ela é, nesse caso, ela é nula. Ou pode ser também inexistente, ou pode ser também uma situação compensada, porque uma coisa compensa a outra e tudo fica igual a 0. Certo, gente? Só revisão. Então, para a gente guardar questões da nossa prova. Metade da prova está na aula anterior e a outra metade está na aula de hoje. Então, temos a nossa prova aí chegando. E o que é a DRE? Demonstração de resultado do exercício. Como já falei para vocês, exercício é aquele período de 1 ano. Então, é o tipo de relatório que tem a finalidade de descrever as operações realizadas pela empresa no período analisado. O período que eu falei é o exercício. Então, ela permite confrontar receitas e despesas. Olha aqui, gente. O que a gente vai trabalhar hoje? Receitas e despesas. Praticamente é a mesma coisa que ativo e passivo. Receita, tudo que for receita é ativo. Tudo que for despesa é passivo, correto? Alguém tem dúvida quanto a esses termos? Ativo e passivo, receita e despesa? Não? Então, despesa são todas as obrigações que eu tenho para pagar. Todos os compromissos financeiros da empresa são as despesas, certo? Então, eu vou ter um resultado no final. Quando eu confrontar as receitas e despesas, eu vou ter um resultado líquido. Receita menos despesa significa resultado. O meu resultado, ela pode ser um lucro ou pode ser prejuízo. A gente já falou sobre isso. Então, praticamente é um resumo. Lucro e prejuízo. Questão de prova. O resultado pode ser lucro ou prejuízo.
Nós vamos ter uma atividade somativa hoje que vai ter uma situação dessa. Quando que eu tive lucro? Quando eu faço o cálculo, receita menos despesas, e o meu resultado ficou positivo. Eu tive lucro. Se a minha despesa for maior, eu tive prejuízo, certo? Então, além do balanço patrimonial que a gente já viu, que oferece uma visão financeira, nós temos esse demonstrativo, a DRE, que ela é usada para representar um resultado econômico, no caso do lucro e do prejuízo. Gente, normalmente as contas de DRE, receita e despesas, são contas temporárias. A partir do momento que eu verifiquei o lucro ou prejuízo e lanço no balanço patrimonial, esse relatório se torna permanente. Então, DRE é uma análise temporária, uma conta temporária. E quando eu jogo para o balanço, ele se torna permanente. Então, eu fecho as contas no final do ano e jogo para o meu balanço anual, balanço do exercício. Eu tenho aquele resultado que vai ficar para sempre, vai ficar registrado e vai ficar guardado. Olha que bonitinho, que fácil de entender. Então, vamos trabalhar a partir de agora com essa planilha, com esse modelo de exercício. Então, como é que a gente configura uma DRE? Eu vou lançar despesas e receitas, ou receitas inicialmente, depois despesas. E eu vou ter no final o meu resultado. Então, gente, quais são as ferramentas, quais são os fatores que eu vou considerar na minha DRE? Então, qual que é a estrutura da minha DRE? Lembra que eu falei no início que a gente ia estudar a estrutura da DRE? O que eu tenho na DRE? Eu tenho receita, tenho despesas e tenho o quê? Resultado. Então, se quiser, ele pode anotar. Estrutura da DRE. Receitas, despesas e resultado. A gente vai tratar praticamente a mesma coisa que no balanço patrimonial, na situação líquida também. Mas a DRE é aquela conta temporária que eu falei. A gente pega a receita, diminui a despesa e tem o resultado. Quando o resultado for positivo, é lucro. Positivo é lucro. Então, aqui nesse caso, eu tive um resultado positivo. É lucro, certo, gente? E se fosse negativo, seria prejuízo. Pessoal, como que eu coloco, como que eu registro nas planilhas contábeis os valores negativos? Alguém sabe responder? Eu já comentei numa aula anterior, mas eu deixei para fixar bastante hoje. Alguém de vocês sabe como que a gente lança na planilha resultado negativo sem colocar aquele sinal de menos na frente do número? Qual é a resposta? Tá, gente? Quando a gente vai fazer, normalmente, planilhas de contabilidade, nós não usamos o sinal negativo na frente do número. Como que eu vou saber se o resultado é negativo ou não? Eu sempre vou colocar o número entre parênteses. Vocês conseguiram entender? Quando vocês pegam uma planilha e encontram um número entre parênteses, significa que o valor é negativo. Dúvidas? Dúvidas, todos entenderam? Olha a questão de prova aí. Vocês têm que entender. Você não pode esquecer que se o número estiver entre parênteses, é negativo, certo? Podemos continuar? E agora, chegou a hora de trabalhar com números. Vamos iniciar nossos cálculos. Olhem aqui. Nossa DRE. Eu tenho uma DRE de modelo aqui para vocês. Preste atenção. Primeiramente, nós vamos verificar as receitas todas do nosso DRE. Eu vou dar 1 minuto para vocês calcular. Eu tenho aqui receitas de vendas e receitas de serviço, tá? Receitas de vendas, 150 mil. Receitas de serviços, 15 mil. Mas eu tenho também, então isso aqui fechou 165 mil.
Mas eu tenho aqui custo das mercadorias, gente. Esse custo das mercadorias aqui, ó, 73.500. O que significa custo da mercadoria? É o valor que eu paguei pela mercadoria quando eu comprei, é o valor que eu dei de desconto, é o valor que eu vou abater daquelas quebras. Por exemplo, eu tinha um depósito de grãos, um depósito de arroz e choveu em cima, entrou inseto, entrou caruncho, o rato foi lá e roeu, eu não posso vender, eu tenho que jogar fora. Então, isso aí é custo, é despesa, mas eu não coloco como despesa. Como se trata de valor de mercadoria, eu vou abater do valor total das receitas. Então, eu tive aqui nesse caso R$ 73.500 negativos dentro das receitas. Então, eu quero que vocês calculem para mim qual o valor do lucro bruto, o primeiro quadrado aqui dessa nossa... Olha aqui, eu quero que vocês calculem primeiramente o lucro bruto aqui. Quem sabe o valor? Alguém já achou o valor aqui? Vamos lá, gente. Qual o valor dessa operação? Vamos lá agora valendo um ponto para quem falar a resposta correta. Lembrando, eu quero somente o lucro bruto, lá em cima ainda, primeiro quadrado vermelho lá. Só esse valor aqui. Quem achou o valor? Gente, não precisa nem de calculadora não, dá para fazer na cabeça mesmo. Sim. Desculpa, 90? 90? 91.500. Quem foi que falou? Felipe. Ô Felipe, parabéns Felipe, você conseguiu um pontinho aqui na nota final. Acertou o resultado. Por que você chegou nesse resultado? Você diminuiu os 73.500, correto? Então, gente, 91.500, nós já temos o primeiro valor agora, tá? Então, vamos lá. Eu vou lançar aqui 91.500. É muito ruim de trabalhar com esse mouse aqui. Então tá, agora nós vamos trabalhar com as despesas operacionais, gente. Vocês estão vendo agora, despesa é tudo negativo, vocês estão vendo ali? Eu tenho 15 mil de despesa de salário, mais 3 mil de energia elétrica, mais 20 mil de outras despesas. Eu vou ter que somar todas as despesas agora. Quero saber quem que vai encontrar o valor para mim.
Qual, qual é a resposta, por favor? Quanto? Quem foi que falou? Gisele. Gisele Marinho, correto? A resposta está correta também, Gisele, parabéns. Vamos partir agora para despesas financeiras. Qual o valor total de despesas financeiras que eu tenho? 2.000, certo? Então, Gisele, 39.500, mas é negativo, correto, Gisele? Por quê? Porque os dois resultados são negativos. Então, eu vou fazer o lançamento. Quando eu vou fazer o lançamento, eu tenho que fazer o lançamento negativo. Então, 39.500 entre parênteses, certo? Então, aqui, ó, 39.500 entre parênteses. Aqui, despesas financeiras, 2.000. Não tem nada para somar, só tem um número aqui. Então, aqui, 2.000. E agora eu preciso saber de vocês, gente. Qual é o valor do lucro líquido? Vocês lembram que eu tinha lá em cima o lucro bruto, certo? Lucro bruto aqui. Preste atenção. Lucro bruto, 91.500, e eu tenho duas despesas para tirar. Esta e esta. Qual o valor do meu lucro líquido? Quanto vai restar para minha empresa agora? Por quê? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Me perdoem, por favor. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu vou colocar aqui 91.500. Vou colocar aqui 39.500 entre parênteses. Aí eu tenho 39.500 de despesa e eu tenho mais 2.000 de despesa. Então aqui eu vou somar 41.500 de despesa, certo, gente? Eu tenho que abater desse valor aqui de cima. 91.500 menos 41.500 vai ser o meu lucro antes do imposto de renda, tá? Então vamos fazer mais um cálculo agora. Esse cálculo aqui, ó. Pois não? Já acharam? 50 mil? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eles acertaram. Então vamos colocar aqui o resultado. 50 mil, certo? Então quem foi que falou? A Gisele, o André e o Felipe. Gisele, André e Felipe. Agora nós vamos partir para finalizar. Agora nós vamos achar o nosso resultado. Aqui está apontando já que vai ser lucro. Por quê? Porque as últimas despesas, eu vou pagar o imposto de renda e vou fazer a distribuição das participações, eu tenho duas despesas finais aqui na minha DRE. Eu tenho 24 mil mais 12.724, tá? Então, vamos aqui. Eu tenho este valor e este valor que vão sair desse resultado que a gente tinha até agora. Vamos fazer somente esse cálculo agora, esse último quadrado aqui, tá? Estão vendo aí? Vamos ver quem consegue encontrar agora o resultado, lucro líquido. A despesa o Felipe encontrou, professor, o total dela. Quem é? Felipe encontrou o total da despesa. Emily? Quem foi? Pode confirmar para mim, por favor? Felipe, professor. O Felipe. Qual foi o resultado, Felipe? Ele está com
Ah, então passa para outro responder, daí o outro ganha o ponto dele. 36.724. Quanto é? 36.724. Está errado. Ai, ai, ai. Quem mais? Está errado. Vamos lá. Ó, vou explicar para vocês aqui o que precisa fazer. Olha, preste atenção. Preste atenção. Por que está errado o resultado? Porque a minha DRE vai ser o resultado, aliás, é receita menos a despesa, igual ao resultado. Então, qual que é a receita que eu tenho até agora? Então, a receita que eu tenho até agora é esse lucro aqui, ó, antes de tirar o imposto de renda. E quais são as despesas que eu vou reduzir? Despesa do imposto de renda e das participações. Então, 50 mil, que eu já tenho de receita total até agora, e eu vou reduzir o imposto e as participações. Então, vou diminuir 2 valores de despesas finais aqui. Aí eu vou ter o meu resultado final. Então, vamos calcular o que está dentro desse último quadrado vermelho. Professor, é 13.276? Correto. Ele cachou agora. Felipe. Ele não tinha feito ainda. Então tá, gente. Então tá. Então a gente conseguiu fazer uma DRE completa, tá? Completa. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. O lucro que apareceu aqui eu não tinha colocado ainda as participações. Mas aí, o final, o lucro que sobrou, 13.276. Está correto o valor, certo, gente? Então, eu fiz aqui, nessa DRE, eu separei por partes. A primeira é laranja, eu trabalhei com as receitas, somei tudo. Depois, na parte verde, eu peguei as despesas operacionais e fui reduzindo. Depois, eu somei no azul as despesas financeiras e depois, por último, no vermelho, despesas finais, que foram imposto de renda, contribuições. Aqui, nesta planilha que está na tela para vocês agora, está dando 26 mil. Mas é porque eu não tinha distribuído participações. O que é participações? São os dividendos. Então, eu peguei de tudo que tinha sobrado e eu tenho que distribuir participações. Isso aí vai sair do caixa, não vai incorporar no meu patrimônio da empresa. Então, esse valor que está aqui, eu tenho que corrigir. Então, essa demonstração de resultado, ela está incorreta. Vocês pegando o resultado desse na empresa, vocês precisam fazer a correção. Se não foi vocês que fizeram, vocês precisam pegar a calculadora e conferir. Vocês não podem assumir e levar isso como fiel. Se não foi vocês que fizeram, vocês vão assumir a contabilidade, vocês precisam fazer a correção. Vocês têm que fazer a auditoria da contabilidade, certo? Então, eu não vou nem aprofundar muito aqui, que vocês já sabem que para a gente fazer o balanço, fazer a DRE, eu preciso ter reconhecimento de despesa, e para ter reconhecimento da despesa, eu tenho que fazer o reconhecimento da receita. Então, a receita, ela vai exigir isso. Então, a transação exige essas regras. Tem que reconhecer a receita e a despesa. Quando eu vou reconhecer a receita, eu tenho que registrar todos os fatos, todas as operações, todas as transações no período que é gerada. Mesma coisa acontece com as despesas, certo? Então, quando eu trabalho com materiais, é fácil. Eu vendi o material, já registro a minha venda. Mas quando eu trabalho com mão de obra, normalmente a empresa deixa para registrar depois que o serviço foi realizado, certo? Entenderam, gente?
Normalmente, quando a empresa trabalha com materiais e produtos, a partir do momento da venda, já registra a venda, a saída, isso já se tornou ativo, já se tornou receita. Mas no caso da empresa que trabalha com serviços, então a empresa vai registrar somente após a realização do serviço, tá? Mais 2 fatos agora para a gente tratar. Mais resumido, tranquilo. Vamos fazer o cálculo novamente. Vamos lá. Receitas primeiro. E depois nós vamos tirar o custo das mercadorias. Vamos lá, vamos calcular. Receita. Eu quero que vocês façam o cálculo. Olha aqui, ó, dentro do quadrado vermelho somente. Porque somando isso aqui, já está no parênteses. Só que está no quadrado vermelho, então. Eu quero saber qual que é a receita líquida dessas vendas. Total das receitas, mais os descontos comerciais, mais a devolução de vendas, abatimento de vendas, isso aí vai ser descontado da receita. Qual que é a minha receita líquida das vendas? Quem falou o resultado, por favor, pode repetir? O primeiro resultado aqui, o primeiro quadrado amarelo, qual é o resultado, por favor? Vamos lá, gente. Alguém já achou o resultado do primeiro quadrado? 260, professor? Quanto é? 260? Do primeiro quadrado? Não tem como, não tem como. Só o quadrado vermelho. Qual é o resultado só do quadrado vermelho? Professor, tem uma aluna aqui que ela está perguntando se é para somar ou para subtrair. Eu não vou falar. Por quê? Porque eu já falei que o que era entre parênteses é negativo e o resto é positivo. Então, positivo com negativo, o maior leva o sinal. Não é isso, professora? Isso, verdade. Então, já tem os dois valores dentro do quadrado vermelho. Um é positivo. 288, professor. 288, professor. Não tem como. Somente, pessoal, somente o primeiro quadrado amarelo, somente o que está dentro do quadradinho vermelho. 1450, professor. Agora sim, agora chegaram no resultado que eu queria, tá? Porque nós estamos fazendo por etapas. Primeiramente, o primeiro quadrado. Agora, nós temos aqui, vamos ver, 1450. Esse resultado é um resultado positivo, certo, gente? Por quê? Porque o maior é positivo, eu levo o sinal, então esse resultado é positivo, 1450, tá? Agora eu tinha lá a receita líquida, ela desce para eu achar meu lucro. Receita líquida, tá vendo que o resultado veio para cá? O resultado acompanhou aqui, progrediu. E agora eu vou lançar os custos das mercadorias vendidas. Eu peguei do meu estoque, quando eu comprei, eu paguei um determinado preço, ela tem um custo. E eu vou lançar, eu tenho a minha receita líquida das vendas, vou lançar o custo. Então vai abater mais um pouco. Então,
Agora sim eu vou fazer o segundo quadrado. Tá certo? Então vamos lá. Agora vocês podem trazer o último resultado que eu estou precisando naquele quadrado amarelo. 388, professor. Acertou. Quem foi que falou? Gisele, acertou. Parabéns, viu? Vamos lá. Vamos aqui a 388 e aqui 1450. É positivo ou é negativo? Gisele, é positivo ou é negativo? Vamos lá? É positivo ou negativo? Positivo. Por quê, gente? Porque eu tinha aqui dois valores para fazer o meu cálculo. Então, quando eu pego um positivo e um negativo, eu vou fazer a operação, o maior me dá o sinal da resposta. Então, é positivo. 388 porque o maior é 1450. Se fosse negativo, eu teria que colocar como? Entre parênteses. Mas não é esse o caso, certo? Certo, gente? Dúvidas? Então, assim eu consigo entender. Reconheci a minha receita, reconheci as despesas. Então, eu tenho que concordar que, normalmente, a despesa segue a receita. Dificilmente eu vou ter despesas maiores que a receita. Quando isso ocorre, o que aconteceu? A minha empresa teve prejuízo. Quando a minha receita, por exemplo, eu tive a receita de R$500 e a minha despesa foi de R$1.000. Então, o meu resultado é negativo 500. Então, eu tive prejuízo. Assim, eu consigo delimitar a minha DRE, certo? Aqui eu tenho no reconhecimento das despesas, normalmente eu trabalho com despesas operacionais, então significam despesas com vendas, despesas administrativas, eu vou tirar dinheiro para o cafezinho, vou tirar dinheiro para comprar papel, dinheiro para comprar caneta, material de limpeza, despesas administrativas e também pode ser despesas de salário, despesas do aluguel e depreciação. Eu gostaria de saber de vocês, quem conhece o termo depreciação? O que significa depreciação de material? Alguém sabe dizer? Depreciação de material. Alguém conhece esse termo? Já ouviram falar? Depreciação? Não conhece o termo. Então, a gente já ouviu falar, às vezes, na conversa, aquele fulano estava depreciando o colega. Estava desvalorizando o outro. Então, a depreciação é quando um material ou bem nosso vai perdendo valor. Então, um carro, um veículo, por exemplo, quanto mais antigo, menos ele vai ter valor no mercado. Então, isso é a depreciação do valor. Correto, gente? Vocês conseguiram entender o que é depreciação? Depreciação do material, depreciação do produto? Quando o produto vai perdendo valor a partir de determinado tempo, certo? A partir do momento que retira da loja, deixou de ser novo, inicia a depreciação desse material, tá certo? Conseguiram entender, gente? Todos entenderam? Vamos ampliar então esse quadrado aqui para vocês entenderem um pouco outras receitas e outras despesas operacionais. Vamos só ampliar um pouquinho a tela. Eu posso também ter vários tipos de receitas e despesas. Eu coloquei algumas aqui só para ilustrar para vocês. Podem ser dividendos recebidos, a divisão do lucro da empresa, receita de aluguel, quando eu vou alugar um imóvel, vou receber por isso, então é receita também. Resultado positivo da venda de propriedades, terrenos, equipamentos. Então, quando sobra dinheiro, que eu tive lucro, é resultado positivo, é outra receita. E na parte das despesas, eu tenho perdas eventuais, por diferentes motivos. Pode ser uma chuva, um vendaval, pode ser um acidente, pode ser vandalismo, um
um choque elétrico, um raio queimou o equipamento, pode ser perda decorrente de greve dos empregados que não foram trabalhar, eu deixei de ganhar, então isso é tudo perda, tudo despesas, outros tipos de despesas, certo? Então, resultados negativos das vendas, eu vendi o produto, não estava funcionando, o comprador devolveu, eu tive que dar outro novo, então isso aí tudo é despesas, outros tipos de despesas. Nós não vamos aprofundar nessas outras despesas, só para vocês terem o conhecimento mesmo. Mas nós temos que trabalhar com regime de caixa e regime de competência. Quando eu vou fazer o lançamento, eu preciso saber se aquele material, se aquela mão de obra, aquele serviço já foi recebido pelo valor ou não. Quando eu vendo um produto e vendo a prazo, eu já posso considerar que eu tenho contas para receber, certo, gente? Nós já vimos. Vendas para receber, produtos para receber, valores para receber do cliente. Então, já lanço no meu balanço, na minha DRE, eu posso lançar contas a receber. Isso se chama regime de competência. Por quê? Eu já tenho competência de dizer que aquilo vai ser meu, aquilo já está confirmado que eu vou receber no futuro, então já posso lançar. A partir do momento que eu contratei o serviço, eu não posso lançar, porque o serviço a gente não sabe se vai executado, mas quando é venda de produto, sim. O serviço eu só posso lançar depois da execução. Mesmo que eu não tenha recebido, eu só lanço depois de executado, certo, gente? E regime do caixa, o que significa? Regime do caixa eu lanço somente quando é registrada a operação. Quando o dinheiro entrou no caixa, eu lanço tanto a venda de produtos ou então recebimento pelo serviço prestado. Então, olhem aqui, ó, questão da nossa atividade valendo nota depois. Regime de caixa, o que significa? O dinheiro entrou no caixa, houve movimentação financeira, movimentação do caixa. O dinheiro entrou no caixa, é regime do caixa. Houve entrada do recurso. Preste atenção, olha o dinheirão aqui. Regime de caixa, somente quando o dinheiro entra no caixa. Regime de competência. Eu reconheço que tenho dinheiro para receber e faço o lançamento, mas não recebi ainda, tá certo? Alguém tem dúvida? Dúvidas quanto a isso? Não? A imagem de vocês está boa? Estão conseguindo ver os slides? Então aqui, ó, gente, para ilustrar para vocês, olhem o exemplo que eu trouxe. Digamos aqui que o aluno do curso de vocês não quis trabalhar na contabilidade ou não quis ser empregado. Ele comprou uma van e está fazendo transporte escolar. E ele montou uma empresa, ele é administrador da empresa dele hoje. Pode ser o colega de vocês, pode ser vocês mesmos. Então, o que acontece? Eu tenho atividade aqui, prestação do serviço. A minha empresa vai receber pelo serviço prestado, serviço de transporte escolar. Vamos considerar 2 anos. Ano T1 e T2. Então, período, tempo 1 e tempo 2. Ele vai prestar o serviço no primeiro ano, mas só vai receber pelo serviço no segundo ano. Ele fez tudo a prazo, ele parcelou no cartão para os clientes. O que aconteceu? Ele já tem o contrato assinado, ele pode considerar que ele vai receber. Então, no regime de competência, olha aqui, ó, eu já posso contar com esse valor. Regime de competência, eu vou lançar no meu balanço que eu tenho receita para receber. Mas nesse primeiro ano, eu vou ter despesas. Eu vou ter despesa com imposto do veículo, despesa de seguro, despesa de alimentação, vou pagar combustível para o veículo e tudo isso eu vou lançar no meu balanço, na minha DRE. Então, lucro previsto, 12 mil dessa conta toda, certo, gente? E no segundo ano, no regime de competência, não vai acontecer nada, porque eu já fiz os lançamentos. Agora, regime de caixa, o que aconteceu? Regime de caixa eu não lanço a receita. Por quê? Porque eu só lanço quando eu recebo. Mas eu tenho despesas no primeiro ano. Então, eu vou gastar
9.000 de despesas no primeiro ano e já lancei. Mas eu não tive receita no regime de caixa, não entrou dinheiro. O que aconteceu com a minha empresa no primeiro ano? Prejuízo líquido, 9.000. Certo, gente? Se é prejuízo, é resultado negativo, correto? O que está faltando aqui no nosso 9.000? Um parênteses para dizer que é negativo. Despesa também, negativo aqui. Então, eu tive prejuízo no primeiro ano. Mas eu tenho contrato, eu sei que vou receber. No segundo ano eu recebi tudo. 30 mil reais, eu vou lançar agora, porque o dinheiro entrou no caixa, eu lanço. Regime de caixa, eu tenho que lançar quando entra o dinheiro. Paguei mais 9.000 de despesas, só que no segundo ano eu não tive prejuízo, porque eu paguei só 9.000 no segundo ano. Meu lucro líquido agora é positivo, segundo ano eu tive 21 mil. Como que eu paguei essa conta do primeiro ano? Não sei. Provavelmente eu fiz um financiamento, paguei, ou então vendi algum bem que eu tinha, peguei uma reserva que eu tinha e fiz o pagamento da conta. Mas no segundo ano já deu lucro para mim, tá certo? Então, eu quero saber de vocês, se vocês têm dúvida quanto a regime de competência e regime de caixa. Quando que eu lanço o regime de competência, as operações, no momento que acontece, mesmo sem eu ter recebido o valor. Certo, gente? Regime de caixa. Eu só lanço a operação quando o dinheiro entra no caixa, quando eu recebo do cliente o pagamento do produto ou o pagamento do serviço. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Nada? Vamos andar um pouquinho mais. Eu já vou passar para vocês uma atividade somativa, já. Tá? Então, eu tenho que fazer na contabilidade. Este assunto agora, gente, é só para vocês terem conhecimento. Eu não vou cobrar e não vou aprofundar tanto. Mas como faz parte da área contábil, vocês precisam ter esse conhecimento. Tem que saber que existe. Então, o registro dos ajustes garante que todas as receitas e todas as despesas sejam registradas no momento adequado. Então, mesmo que você não lance na DRE, no balanço patrimonial, você precisa ir anotando na sua agenda. Precisa anotar no caderno. Por quê? Porque quando você for fazer o balanço, você não pode esquecer de nada. Você tem que estar com tudo anotadinho, tá? Então, alguns eventos, eles não são anotados, não são registrados todos os dias, devido a elevado custo. Às vezes, falta de tempo também, ou gasto com material. Então, outros casos, os valores, eles guardam uma relação com o transcorrer do tempo. Então, é o consumo de ativos a longo prazo. Eu tenho que ir gastando, tenho que ir passando o tempo para eu ir consumindo para poder ir lançando. Então, vou retirando do estoque, vou entregando, vou levando para o cliente. Então, eu vou lançando conforme o tempo vai passando. Existe uma série de situações que podem acontecer. Mas eu tenho que registrar tudo e apontar tudo, anotar tudo no caderno. Por quê? Eu não posso esquecer disso. O dia que for fazer a DRE ou o balanço, eu não posso esquecer de nada. Então, isso vai fazer que a cada final do período a entidade deva analisar suas operações e fazer o registro de ajuste, para obter o balancete e a verificação bem idêntico, bem próximo da realidade da empresa, tá certo? Outros temas aqui que eu não vou cobrar de vocês. Despesas diferidas, receitas diferidas, mas a gente está trabalhando com receitas a receber, despesas a pagar. Se é despesa, eu tenho que pagar, o dinheiro vai ser do caixa. Se é receitas, o dinheiro é meu, é coisas que eu vou receber. Então, receitas positivo, despesas negativo. Ah, mas o que seriam despesas diferidas? Eu estava vendo um balanço e encontrei. Estava vendo uma DRE, encontrei esse termo. Despesas diferidas, gente. É aquela despesa que já foi paga. Já aconteceu o regime de caixa. Então, ela pode não ter sido usada ou consumida, mas já foi paga. Então, a despesa diferida que já foi confirmada, já está executada, certo? Receita diferida é quando aconteceu a movimentação do caixa. Então, já aconteceu a entrada do dinheiro.
Então, assim, é o tipo de receita que já teve a movimentação do caixa, mas que por um motivo ou outro ela não foi gerada ainda. Ela não foi entregue o material, mas o dinheiro já está com a gente. Já foi vendido no cartão de crédito, já tem o crédito para a gente, então é uma receita diferida. Eu já posso contar com aquele valor, tá? Então, diferido é o que já foi executado. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém chamou, por favor? Agora vem a parte boa, gente. Vamos trabalhar com a nossa depreciação. Eu quero mostrar para vocês, nós vamos hoje fazer a depreciação de materiais, tá? O que significa depreciação que eu falei? Depreciação é o processo de alocar o custo de um ativo como despesa ao longo da sua vida útil. Então, nas palavras que eu falei, é aquele valor que vai se perdendo ao longo do tempo. Então, o valor de um veículo, o veículo vai diminuindo de valor ao passar do tempo, vai ficando velho e vai ficando mais barato. Então, vai perdendo valor com o passar do tempo. Então, isso é depreciação, tá? Vamos entender o primeiro exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Olha a empresa bonita aqui que foi encontrada aqui, o nome dela, Nonec. Nem sei para que serve esse nome aí, mas existe. Então, possui computadores no valor de 6.480. Olha e preste atenção no cálculo agora. Suponha que esses computadores vão ser usados por 5 anos ou 60 meses. Olha aqui, gente, qual é o tempo que vai ser útil esse equipamento? Vamos lá, quem responde? Vamos lá? Olha a pergunta, gente. Qual é o tempo que vai ser usado esse computador? Vamos lá, gente. Olhem para a questão. Quanto tempo vai ser usado esse computador? Vamos lá, turma. Não, eu perguntei primeiramente, lá no enunciado da questão, qual é o tempo que esse computador vai ser usado? Vamos ampliar um pouquinho aqui, vamos ampliar a tela aqui para vocês lerem melhor. Vamos ler comigo lá. A Nonec possui computadores no valor de R$ 6.480. Suponha que os computadores devem ser usados por 5 anos ou 60 meses. Conseguiram encontrar aqui o tempo que ele vai ser usado? Certo, gente? Então, o tempo que esse computador vai ser usado. O computador será usado por 5 anos ou 60 meses. Certo? Então, qual vai ser o tempo, período de depreciação desse computador? Vamos responder? Olá, Bruna. Bruna. O pessoal está muito apressado, estão angustiados. Eu não estou perguntando valor, estou perguntando tempo, período. Eu quero que eles fixem esse conceito de tempo, de período. Por gentileza. Eles precisam focar no tempo. Quanto tempo o computador vai ser usado? 5 anos, exato. Então, gente, digamos que daqui a 5 anos o computador não vai funcionar mais. Então, 5 anos ele vai perdendo valor. Então, quando chegar a 5 anos, o valor dele será zero de valor, tá certo, gente? Então, período de depreciação,
Quanto tempo vai ser? 5 anos, correto? Todos entenderam? Levanta o braço, confirma para mim. Todos entenderam? Período de depreciação é o tempo de uso total, 5 anos. Tudo bem? Então tá. Então já discutimos agora, sabemos que é 5 anos. No balanço patrimonial, o valor do computador, ele vai ser lançado como um sinal negativo. Eu lanço como ativo, mas depreciação é perda de valor. Então eu vou lançar como... Então, esse lançamento que eu vou fazer no meu balanço, na minha DRE, é um valor de ativo. Ativo, esse aqui é 6.480. E a depreciação, lanço também. Por quê? Porque eu vou diminuir o valor dos meus computadores. Como que eu vou fazer essa depreciação? Eu pego o valor total e vou dividir pelo número de meses, certo? Então, se eu tenho 5 anos, são 60 meses. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, depreciação. Valor mensal, R$ 108,00. Dúvidas? Vocês conseguiram entender? Oi? Eu tenho aqui, ó, eu vou fazer minha depreciação. Como que eu vou calcular? Eu pego o valor total do meu bem, que eu tinha dado lá em cima, valor total, 6.480, e vou dividir pelo período, por 60, que são 60 meses. Então, eu tenho aqui o valor mensal. Valor mensal do desconto, da despesa, que vai diminuir o valor do meu bem, R$ 108,00 a cada mês ele vai se perder de valor. Tá certo? Entenderam? Precisamos explicar novamente? Então vamos lá, eu quero que todos prestem atenção agora. Eu quero que todos prestem atenção agora. O que é que eu tenho que fazer para achar a depreciação? Eu tenho que primeiramente saber o tempo que eu vou fazer a depreciação. Qual é o tempo que vai ter utilidade? Qual é o tempo que eu vou fazer o uso desse equipamento? Quanto que eu tenho nesse caso aqui? 5 anos, certo? Quantos meses tem um ano? 12. 12 vezes 5, 60 meses. Certo, gente? Então eu vou fazer depreciação mensal. Todo mês eu vou abater um valor. Tudo bem? Entenderam até aqui? Então tá. Agora sim. Eu vou pegar o valor total do bem, 6.480, e vou dividir pelo período. Simples. Só dividir pelo período. Prazo de 60 meses. Eu vou dividir 6.480 por 60, o valor mensal, R$ 108,00 por mês. Tudo bem? Clareou um pouco? Podemos prosseguir? Então, eu vou lançar, como que eu lanço no balanço patrimonial ou na DRE? Eu lanço o meu ativo computadores, eu não vou diminuir o valor, eu lanço com o valor que eu comprei, para eu saber no futuro quanto que foi pago nesse equipamento. Mas todo mês eu vou somar R$ 108,00. No segundo mês, 216. No terceiro mês, 324. No quarto mês, 432. Certo, gente? Eu vou somando, todo mês eu vou somando um valor de R$ 108,00 aqui. Cada mês eu somo um. Todo mês eu somo um valor de depreciação. Depreciação mensal 108, a cada mês está somando 108. Certo? E agora é com vocês. Eu preciso saber agora. Então, mesma situação, mesmo computador, mesma empresa. Só que agora, já se passaram 2 anos. E eu tenho que saber qual é a depreciação dos computadores em 2 anos.
Vamos ver quem consegue achar a resposta mais rápido. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai atualizar o nosso balanço patrimonial. Então, como eu falei para vocês, eu não altero o valor do computador. Eu vou fazer o lançamento idêntico ao valor da época que eu comprei, há 2 anos atrás. É o meu ativo, é um patrimônio meu, é um bem que eu tenho na minha propriedade. Então, eu vou lançar aqui no meu balanço computador e vou lançar o valor total. Só que agora já se passaram 2 anos, certo? Onde que está o tempo? 2 anos aqui, ó. Então agora eu tenho 2 anos de prazo, de período que já passou. Eu tenho que lançar minha depreciação. Qual o valor da depreciação que eu vou lançar agora? Qual o valor da depreciação, gente? Vamos lá. Sim. Qual é o valor? Qual o valor? Quem que foi que falou? Gisele, acertou mais uma, Gisele. Alguém não conseguiu entender por que chegou esse resultado? É a hora da gente tirar a dúvida. Por favor, levanta o braço se alguém não entendeu. Alguém ficou em dúvida? Por que chegou esse resultado? A Gisele quer falar para os colegas ali como que você fez para chegar nesse resultado, por favor? A Gisele disse que ela somou, professor, até os 12 meses e depois multiplicou por 2. Certo. Poderia também pegar o valor mensal do 108. Está certo, correto, do jeito que ela fez está correto. Ela poderia também fazer a conta direta, ela pegar o valor mensal 108 e multiplicar por 24, que seria o número de meses em 2 anos. Também seria uma outra forma de fazer, tá certo? Então nós temos outro caminho aqui. Então eu vou anotar aqui o valor final, 2.592. Então se eu fosse fazer a venda desse computador, como ele já depreciou em 2 meses, eu não conseguiria mais vender pelo preço que eu comprei. Então, eu poderia vender ele pelo preço atualizado, já depreciado, R$ 3.888 que valeria apenas, tá? Então, esse seria o saldo líquido do meu patrimônio. E agora, gente, vocês vão precisar quebrar a cabeça um pouquinho. Agora nós teremos aqui um pouquinho mais de tempo. Eu quero saber qual é o valor acumulado aqui. Então vamos lá. Vamos ler aqui a questão. Hotel Que Bacana. Olha o nome bonito aqui, ó. Hotel Que Bacana adquiriu um lote de ar-condicionado, ar quente e frio, no valor de 34.560. Eu vou lançar para vocês aqui. Então, vou iniciar o cálculo. Como que eu vou fazer a depreciação desse equipamento? Então, valor total é o valor total do bem, 34.560. Agora,
com garantia de 10 anos, tá? Tempo que esses equipamentos serão usados. Então, eles serão usados em 10 anos, certo, gente? Então, tempo igual a 10 anos. Quantos meses tem 10 anos? Quantos meses tem 10 anos? Vamos lá? 120. Então tá, eu já sei que eu tenho o valor total e eu vou dividir pelo período, 120 meses. Qual é o valor da minha depreciação mensal? Vamos achar primeiro o valor do mês. 288. Quem foi que fez? De novo, Gisele. Mas alguém achou valor diferente? Alguém não conseguiu saber o motivo, por que chegou a esse resultado? Porque eu dividi o total pelo período de depreciação, tá? Então eu tenho um valor mensal. Então estou usando aqui o fator tempo em meses, tá? Eu já tenho o valor do mês. Agora, gente, olha o que eu estou pedindo na questão. Agora vem aquela questão de atenção, como foi lá do nosso galo, logo no início. Olha aqui, vocês vão fazer o balanço. Suponha que agora você vai ser administrador. E você precisa fazer o balanço patrimonial. Preste atenção, gente. Preste atenção. Quando é o período que eu vou fechar o balanço? Dia 31 de dezembro. Quando foi comprado o ar-condicionado? 1º de janeiro. Quantos meses se passaram? Vamos pensar? Quantos meses se passaram? Dia 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024, quantos meses? Quanto? 12, professor. 12 meses. Então aqui eu tenho a depreciação que eu acumulei. Eu tenho o valor mensal de 288, eu vou multiplicar por 12. Correto? Três mil, Vamos ver aqui. 456. O gabarito está dizendo que sim. Certo, gente? Estão achando muito difícil? Está muito corrido, muito rápido? Tá? Só precisamos anotar e ter atenção, tá? Agora é a hora mais fácil e melhor de todas. Eu já tenho o valor da depreciação total dos 12 meses. Então, como que eu vou lançar a depreciação? Esse valor é um valor negativo. Por quê? Porque ele vai descontar, é o valor que você perdeu porque o equipamento ficou velho. Então, o valor tem que ser lançado entre parênteses. Depreciação é o valor entre parênteses. 3.456. Olha aqui agora, vocês vão ficar assustados. Quanto tempo era o período que será usado o meu ar-condicionado? São 10 anos, não são? Sim ou não? Sim. Quanto tempo, quantos anos eu fiz o meu balanço? Quantos anos eu fiz a depreciação? 1 ano, não foi? 12 meses, certo? Sim ou não? Agora vocês peguem o valor total aqui, ó. 34.560. E agora, como eu vou usar somente 1 ano, 10% ou 1/10 do tempo, eu não precisava ter feito o cálculo, gente.
eu ia fazer o quê? Eu ia cortar o último dígito, presta atenção. Eu ia colocar a vírgula aqui, ó. Ó. 3.456 é o valor do cálculo. Vocês perceberam isso? Olha como é fácil a matemática. Prestaram atenção? Como eu usei um múltiplo de 10, é muito simples de eu fazer o cálculo. Eu tiro o último dígito, eu tenho já o valor. Eu usei 1/10 do tempo. Eu usei 10% do tempo. Então, eu apenas corto o último dígito. Múltiplos de 10, eu só tiro um dígito e consigo fazer o meu cálculo muito rápido. Certo? Dúvidas? Alguma pergunta? Eu pergunto para vocês agora. Qual é o valor que eu preciso lançar no meu balanço sobre equipamentos? Eu tenho que fazer o balanço, eu tenho que lançar os bens, os ativos. Qual o valor que eu preciso colocar aqui na linha equipamentos? Qual é o valor que eu preciso colocar aqui? Alguém pode me dizer? Quando eu vou fazer o balanço, eu vou fazer o lançamento dos bens, qual o valor que eu coloco nos equipamentos, lá no ar-condicionado? Hora de chutar, se errar não tem problema, a gente corrige. Vamos lá. Lembra o que eu falei no exemplo anterior? Que quando eu lanço o valor, eu vou lançar sempre o mesmo valor, o valor total do bem, porque ele depreciou, mas a depreciação que vai fazer a atualização do valor final. Mas o meu equipamento, eu tenho que lançar sempre com o valor que ele foi comprado, tá certo? Entenderam isso? Conseguiram gravar agora? Então, qual o valor que eu vou lançar meu equipamento? Quanto que eu paguei pelo ar-condicionado? Alguém quer chutar o valor? Certo, gente? Eu sempre vou lançar no ativo o valor que eu paguei na compra. Eu nunca vou alterar o valor do ativo, porque eu altero somente o valor que está depreciando. Eu vou atualizando mês a mês, e esse valor que está depreciando que ele vai fazer a atualização no meu balanço patrimonial todo final de ano, tá certo? Conseguiram entender? Depreciação, muito difícil? Tá? Semana que vem nós vamos trabalhar um pouquinho mais de depreciação, tá certo? Vamos fazer mais alguns modelos desse tipo de exercício, porque é muito interessante vocês saberem como se produz a depreciação de algum material, de algum bem, de algum imóvel, tá certo? Nós temos agora 20 minutos. Eu ia lançar aqui o nosso valor. Então, como que eu lanço no balanço patrimonial? Eu já fiz o cálculo anterior lá. Então, aqui eu lancei o valor dos equipamentos, 34.560, a depreciação, 3.456, e aqui eu vou colocar o valor total. O meu capital, eu tenho que lançar a situação líquida, que foi negativa, capital, mesmo valor que tinha, a situação líquida, 3.456, então eu vou diminuir um valor do outro, e eu vou ter aqui o meu total do meu balanço no primeiro ano, tá? A gente não vai fazer isso, que a gente já trabalhou o balanço patrimonial. Então, seria total final 31.104. Vocês viram aqui como que ficou o balanço? É a mesma questão anterior. A gente trabalhou a depreciação. E a depreciação, olha aqui, gente. Olha o que aconteceu. A depreciação acabou entrando como despesa. Ela
foi lançada de um lado e foi lançada no outro. Por quê? Porque o balanço deve ficar equilibrado. O balanço de um lado com o balanço do outro lado. Vai ter que ter o equilíbrio aqui. Lancei os dois, os valores ficaram iguais. Tá? Esse é o nosso objetivo, equilibrar os valores. E sobre o encerramento das contas, nosso último tema, a gente precisa saber que receitas e despesas, elas se referem a um período contábil e por esse motivo elas são contas temporárias. Já falei isso. Questão de prova, inclusive. Receitas e despesas fazem parte das contas temporárias. Questão de prova. Então, anote aqui. Vale pontinho. Logo, as contas do balanço patrimonial elas são denominadas contas permanentes, porque elas irão permanecer no saldo para o próximo período. Então, final do ano, encerrei as minhas contas, tirei da DRE, coloquei no balanço, fechei o balanço. Esse balanço vai ficar como registro eternamente. Aquele saldo positivo ou negativo passa para iniciar o ano seguinte. Então, novo exercício 2025, eu vou ter aquele valor. Então, essas contas de balanço são contas permanentes, elas vão ficar. Então, a nossa empresa, ela faz o balanço, ela encerra o ano. Então, todas as contas temporárias, elas são zeradas. O balanço é iniciado, não existe mais DRE. Começa uma nova DRE, uma nova conta temporária no ano seguinte, tá certo? Então, eu vou zerar tudo no começo do ano. Ó, outra questão de prova aqui, se não me engano. Após o encerramento do ano, após o encerramento do exercício, as contas temporárias serão zeradas, tá certo? Então, o encerramento dessas contas ocorre no final de cada período contábil, ou no final do exercício social. Exercício social é o ano. A gente diz exercício, então o encerramento sempre é feito no final de cada ano. Aí passa a ser uma conta permanente, a conta de balanço patrimonial. Tá certo? Eu queria que vocês pegassem o celular de vocês, temos alguns minutos. Olha aqui, gente, quem não tem celular, é obrigatório fazer essa atividade. Eu quero que vocês reúnam com os colegas, coloquem o nome dos dois que estão fazendo, somente dois, não é mais que dois. Então, coloque o nome dos dois, no máximo dupla, não pode fazer trio, pode fazer dupla ou sozinho, mas todos precisam fazer a atividade. Colocar o nome e responder. Está valendo aqui 10 pontos na média essa atividade que eu coloquei para vocês. Atividade somativa número 3. Tudo sobre a nossa aula de hoje. Tudo bem? Professora, eu vou deixar 10 minutos para eles resolver as questões todas. Tá bom, professora? Eu vou dar 10 minutos para eles resolver. Quem não está no grupo do WhatsApp, pede para o colega inserir, pede para o colega enviar o número do telefone, porque a gente precisa enviar algumas informações às vezes e eu estou vendo que tem gente que não está lá. Se alguém não conseguir acessar, eu posso enviar o link no celular também. Vocês querem que eu mande o link? Que bom, então. Qualquer coisa é só levantar o braço e me chamar que eu estarei assistindo aqui.
Aí, gente, para quem já fez a atividade e quiser revisar, quiser dar uma olhada lá na atividade 2, eu mandei lá no grupo do WhatsApp o link. Eu só queria saber se o aluno Andrei e a aluna M. Beatriz estão na sala. Então, eu não recebi a atividade 2 de vocês, então vocês podem aproveitar o tempo e entrar no link que eu enviei lá no grupo e fazer também. Pode responder juntos os dois. É a atividade da aula anterior. Eu não sei se vocês estavam presentes, mas eu não recebi a atividade de vocês e eu não tenho a nota. Tá certo? Vocês podem responder essa atividade e aí tá contando nota também a atividade da aula passada, tá certo? Então eu preciso que vocês respondam para a gente poder ir fechando aqui as aulas com as notas de todos os alunos, tá bom? Alguém sentiu alguma dúvida da atividade de hoje? Alguém não conseguiu fazer? Tá, então eu vou entrar depois, eu vou mandar lá no Class a atividade 1. Eu vou fazer um formulário para você responder que ninguém fez a atividade 1 ainda. Era difícil realmente, porque vocês não tinham esse conhecimento todo que vocês têm que vocês adquiriram agora. Então ficou muito mais fácil vocês fazerem a atividade 1. Eu vou enviar para vocês e na próxima aula a gente fecha as 3 atividades. A gente vai fazer uma revisão boa para a prova que vai ser na aula seguinte, da outra semana depois, tá certo? Eu só quero ver agora como que está aqui o andamento das atividades de hoje. Recebi aqui já várias respostas. Estou vendo aqui as notas também. Deixa eu só ver a planilha das notas, como que ficou aqui. Então, quem não conseguiu a melhor nota, pode entrar lá e melhorar. A Gisele, você pode refazer também se quiser, viu, Gisele? Ela refez, professor. Tá certo. E aí, todos concluíram as atividades? Atividade 2 e 3, tudo certo? Conseguiram compreender a aula de hoje? Despesas, receitas? Tá? Conseguiram fazer a depreciação? A gente vai trabalhar mais na semana que vem, tá? Então, muito boa aula, gostei muito da participação de vocês. É um desafio para todos nós, para nós e para vocês também, mas vocês estão participando bastante, isso aí ajuda vocês a fixar o conhecimento, tá certo? Então, desejo para vocês boa sorte, boa semana. Vamos encerrar a aula de hoje. Agradeço pela atenção, agradeço a professora também que está apoiando a gente aí. Na semana que vem, se der tudo certo, a gente se encontra novamente, tá bom? Até mais, professor. Até mais, tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau.